Paz do Senhor, bom dia. Mais um domingo de ceia para a glória do nome do Senhor, amém? Você está feliz essa manhã? Dá mais um glória a Deus, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Deus é bom, amém? Ele é digno de ser adorado neste lugar, amém? Hoje, nesse domingo de ceia, eu quero pregar sobre uma viúva, uma mulher de fé, muito esforçada, uma mulher que foi muito generosa e sincera, conhecida como a viúva de Sarepta. Então eu creio que hoje nós iremos aprender sobre essa senhora, sobre a experiência que ela viveu ali. Então se você pode, abre comigo aí a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, vou estar lendo hoje na Nova Almeida Atualizada, iremos seguir a partir do versículo 8. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Vamos lá. E o versículo 8 diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou, foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e assim depois morreremos de fome. Versículo 13 diz Elias a ela: Não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e seu filho. Até aqui por enquanto. Se você pode, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para ouvir a Tua voz, Senhor. Estamos agora sendo expostos à Tua palavra santa e poderosa, uma palavra viva e eficaz. Vem, Senhor, que todo o poder contido nessa palavra venha penetrar no mais íntimo da nossa alma, no mais íntimo do nosso ser. Fala que a Tua igreja ouve. Espírito Santo de Deus, tem total liberdade em nosso meio, flua em nós e através de nós. Vem e faça, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Coloque seus pés e faça presente em nosso meio hoje. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Então aqui nós temos uma viúva. E irmãos, hoje já é difícil, nos atuais dias é muito difícil para uma viúva viver na nossa sociedade. Imagina naquela época, naquela cultura, onde as mulheres não tinham muito espaço, não tinham muitas oportunidades. O texto diz aqui, conforme lemos, que aquela mulher ela estava num veneno total, ela estava sofrendo de verdade. Quantas vezes a gente diz, né? Não, eu estou vendendo o almoço para comprar janta. Na real, aquela mulher ali, ela estava em condições precárias, totalmente limitado, não tinha muito o que ser feito. Ela estava sozinha, não existia um homem provedor, não tinha ali alguém para chegar junto e ajudar ela. Para ajudar ainda tinha mais uma boca, que era um menino que morava com ela, o filho. Ou seja, ela tinha que se preocupar e também se preocupar com mais uma boca, que era do filho. E o texto diz que ela tinha apenas um pouco de farinha na casa dela. Havia apenas um pouco e mais nada, dava para fazer um pão e nada mais. Depois ela iria assar, ia comer e esperar a morte vir, porque não tinha mais o que ser feito. Sabe, irmão, eu não sei como está a sua vida, mas olhando os cenários e de uma forma muito honesta, você entrando numa história como essa, muitas vezes nós nem temos problemas, irmãos, perto do que certas pessoas passam, do que certas pessoas vivem, sabe, irmãos?
nós nem temos tantas dificuldades assim. Muitas vezes nós somos pessoas que reclamamos tanto, procrastinamos tantas coisas que devem ser feitas, sempre tem uma desculpa, sempre tem um problema, sempre estamos questionando, sempre estamos deixando coisas de fazer, e olhando para uma circunstância como dessa senhora, desse momento aqui, parece que os nossos problemas não são nada, irmão. Parece que não são nada, viver assim, uma luta, não ter para onde recorrer. E o texto inicia com o Senhor dizendo para Elias, para o profeta: ó, você vai para Sarepta, e eu já preparei uma viúva que vai dar comida para você. Ela vai dar o que comer. Sabe, irmão, talvez você precise ouvir isso. Nós estamos no último mês deste ano de 2024. O Senhor sempre cuida dos seus. O Senhor sempre cuida dos que são de verdade, irmão. Talvez você está vindo de um ano que vem cambaleando, você não sabe como está aqui. Tudo deu errado, tudo deu errado. Talvez não está sendo o fim do ano que você tanto esperou em janeiro, tanto preparou, tanto idealizou. Pô, eu quero terminar esse ano dessa forma. E você olha, hoje está tudo diferente. E você fala: já era, vai ter que ser o próximo, não tem mais jeito. Saiba, meu irmão, o Senhor sempre vai cuidar dos que são de verdade. Sempre Ele vai ter uma saída, sempre Ele vai ter uma alternativa. Então o Senhor disse ali para Elias: você vai para aquele lugar e vai ter uma mulher que vai cuidar de você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua luta, e a minha intenção essa manhã não é nem minimizar a sua dor, mas eu quero te encorajar, na verdade, a ter fé e te lembrar, meu irmão, o Senhor não se esquece dos seus. O Senhor não se esquece, meu irmão, não se esquece. Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe o que você tem sofrido, Ele sabe tantos sonhos que talvez estão sendo frustrados pelas circunstâncias, pelos momentos, mas o Senhor quer te lembrar essa manhã. Então o texto vai dizer que o profeta chega naquela cidade, ele chega naquele lugar, havia uma mulher que estava ali juntando lenha, pegando ali umas madeiras para fazer a sua última refeição, era o que ela tinha, depois ela ia comer, ia partir. E você lendo um texto desse, eu não sei você, mas eu lendo, bate até uma depressão, fala: nossa, mas que tristeza, pegando a última coisa e já vai morrer. Mas repara uma coisa, irmão, a situação daquela mulher era muito delicada, era muito trágica, mas mesmo assim ela estava trabalhando, mesmo assim ela estava indo buscar. Talvez na cabeça dela: é a última vez que eu estou vindo buscar, mas eu estou indo buscar. Ela estava fazendo algo, ela estava juntando a lenha, ela estava ainda confiando que ela ia ter aquela última refeição, ela estava acreditando, ela estava se movimentando, apesar das circunstâncias serem totalmente desfavoráveis, ela estava se mexendo. E eu já estou pregando para pessoas aqui, irmão, estava tudo trágico, estava tudo difícil, e mesmo assim ela não parou. Sabe, irmão, escuta uma coisa: Deus não ajuda, irmão, somente os necessitados, somente aqueles que precisam. Não, irmão, Deus ajuda os que têm disposição, os que têm esforço, os que têm dedicação. São esses os que estão se envolvendo, não apenas sentado, reclamando: não, minha vida é isso, minha vida é aquilo. Não, irmão, no reino de Deus, acomodados não tem vez. Não tem vez, não dá para ficar toda hora esperando as coisas caírem no colo. Não dá para toda hora ficar esperando as coisas acontecer, porque, mas porque eu cresci numa família assim, não, é porque eu cresci num lugar que não tinha muita oportunidade, não, mas é por causa da escola, não, mas é por causa do meu pai, não, sempre tem uma desculpa, irmão. Não tem tempo para isso, não tem tempo para isso, irmão. O reino de Deus não é assim para os acomodados, sim para aqueles que estão se esforçando, para aqueles que estão se mexendo, para aqueles que estão se movimentando, para aqueles que acreditam que tudo pode estar ruim, mas mesmo assim eu vou fazer, crendo que o Senhor é aquele que pode mudar toda a história, Ele é o quem vai dar a última palavra. Então ela estava indo, talvez é a última vez que eu vou buscar, mas eu vou buscar, eu vou fazer o que cabe a mim, confiando que o Senhor vai fazer o que Ele pode fazer, mas o que depender de mim, eu vou me mexer. Então ela estava indo buscar essa lenha. Sabe, irmão, às vezes o milagre que você tanto quer, ele fica parado, retido nessas decisões que você nunca toma, nessa falta de fé que você nunca exerce, nessas movimentações aí, nessas coisas que você nunca faz, aí fica ali parado. Mas naquele dia aquela mulher não, aquela mulher estava indo
buscar o que tinha que buscar, estava indo fazer o que tinha que fazer. Por mais que a situação era delicada, por mais que era depressiva, olhar e falar, nossa, está indo buscar, já vai morrer, é esse que é o pensamento. O cenário era péssimo, era triste, as oportunidades eram escassas, o cenário era trágico, mas mesmo assim, nada disso impediu ela de fazer o que precisava ser feito, nada disso impediu dela se movimentar, nada disso impediu ela acreditar que dias melhores poderiam vir. Para o dia de amanhã chegar, eu preciso ter uma decisão hoje, senão eu morro hoje. Para o novo chegar, eu preciso estar posicionado hoje, senão o novo não vai chegar, eu não vou resistir. Então ela estava fazendo o que cabia fazer naquele dia, naquele momento ela estava acreditando. E a gente vive num tempo, irmão, que infelizmente muitas pessoas preferem ficar sentadas do que dar o último gás, dar a última acreditada, começar a produzir, começar a fazer as coisas acontecer. Ainda resta um pouco, daí a pessoa já fala, quer saber? Vou deixar quieto, não vai dar não. Não, isso aqui não vai ter jeito não. Vai ser desperdiçado o meu envolvimento, a minha energia vai ser em vão, não tem mais o que fazer, não vai dar. Ah não tem mais como não. Não vou nem me resolver com essa pessoa, não vou nem pedir perdão, já era, já deu ruim mesmo, deixa que o tempo vai sarar as coisas. Quantas pessoas vivem assim? Ah não, já fiz errado mesmo, agora, vai, deixa quieto, vamos ver. E larga o finalzinho, quando Deus é maravilhoso em fazer do final de coisas visíveis novos começos, irmãos, novas histórias, e transformar tudo de novo. Esse é o nosso Deus. Mas muitas vezes a gente larga a mão, sabe, desiste no meio do caminho, só porque já está tudo dando ruim, a gente abre mão das coisas, nunca assume a responsabilidade, nunca assume o protagonismo da situação, e fica sempre com a desculpa, jogando o problema em alguém. Ah, é no governo. Ah, o problema é por causa da economia. Ah, o problema é esse país. Ah, o problema é isso, é aquilo. Nunca assume a responsa, não consegue se movimentar em fé, não consegue entender que o crente não se movimenta pela direita, pela esquerda, mas o crente se movimenta pelo alto, pela palavra do Senhor, e não consegue descansar, não consegue caminhar, e não cria nada, não gera nada, fica somente naquele fim, sempre terceirizando a responsabilidade. Quantas pessoas vivem assim, irmão? Talvez você conhece várias, como talvez você pode ser algumas. Quantas pessoas já entregaram os pontos esse ano? Falou, esquece, esse ano não dá mais, esse ano não vai mais ter jeito, esse ano, da hora, tá abrindo uma academia aqui do lado, mas deixa para o ano que vem, já era, já me entreguei, já era, já era. Quantas pessoas, irmão? Quantas pessoas? Ah não, minha vida ministerial está uma bagunça, mas em janeiro eu vou ver certinho as coisas. Não, irmão, não temos tempo, não existe tempo para isso. Louco, pensar que amanhã você pode fazer. Não é assim que vive, não é assim que vive. Valoriza o hoje que o Senhor deu, irmão, valoriza o hoje que o Senhor permitiu você glorificar Ele, apesar da situação que você está vivendo, apesar do problema que Ele está proporcionando você viver, apesar da talvez tragédia que você pode estar diante. Confia que o seu Deus é poderoso para gerar um testemunho através dessa história. Dá um glória a Deus em nome de Jesus, irmão. Acredite, meu irmão, acredite, não jogue os panos, não jogue a toalha. Tem gente que fica, ó céus, ó vida, quem vai poder me ajudar? Não, irmão, se você for mais retrô, você vai lembrar, Chapolin Colorado só aparecia na TV, irmão. Vida real não existe isso, irmão. Se levante, se levanta, minha irmã, engole o choro. Tem tempo de chorar, mas tem hora de se levantar e falar assim, ó, eu confio no Senhor, eu sei o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é poderoso para mudar o quadro da minha situação, para mudar a história que eu estou vivendo. Esse é o meu Deus. Precisamos ter fé, irmãos. Não é porque o ano está acabando, não é porque as coisas estão caminhando para uma situação delicada que você precisa abandonar tudo, que você precisa largar.
Muita gente vive dessa forma. Muita gente fica só sentado esperando as coisas acontecer. Muita gente gosta de ficar na posição da vítima. Sempre o coitadinho, a coitadinha. Sempre ficar na posição do ajudado. Muitas vezes, irmão, a gente entrega os pontos e larga um game que não estava perdido não, irmão. Não estava perdido. Tinha como ainda. Sabe? Tem como ainda o seu casamento, minha irmã. Tem como ainda, meu irmão. Mas você precisa acreditar. Tem como ainda essa empresa dar certo, meu irmão. Tem como ainda. Não largue, não encerre algo que Deus ainda não fechou. Não desista de algo que Deus deu a você. Talvez é um filho, é uma filha que está longe dos caminhos do Senhor. Não desista, meu irmão. Nossa, mas tá do avesso, pastor. Tá tudo bagunçado. Irmão, confia. Confia, irmão. Lembra dos garotos lá da fornalha. Não tinha saída. Ou adora o louco lá, Nabucodonosor, ou vai entrar na fornalha. Os caras falaram, então nós vamos entrar na fornalha, porque nós cremos que Deus pode livrar até lá dentro. Irmão, isso é a maior atitude de fé de um crente, irmão. Isso é a maior atitude de fé. E quantas fornalhas na vida a gente vive, quantas fornalhas a gente passa, e muitas vezes a gente negocia, e a gente não consegue entrar na fornalha de cabeça erguida como aqueles garotos entraram, e disseram para Nabucodonosor, não vamos te adorar, não vamos negociar, adoramos o Senhor, e se assim for, morreremos em nome dEle, ou Ele é poderoso para nos livrar até desse fogo. E foi isso que aconteceu, irmão. Mas que fé desses meninos. Quanto de fé você precisa ter? Escuta uma coisa, meu irmão, a última palavra ela vem do Senhor, irmão. Ela vem do Senhor, grave isso no seu coração. 2024 ainda não acabou, meu irmão. Esse ano ainda não acabou, meu irmão. Estamos aí, ainda tem um pouco mais de 20 dias, irmão. Mas para o Senhor é mais do que suficiente para milagres acontecer e histórias mudarem, meu irmão. Nós servimos um Deus poderoso, um Deus presente, um Deus de detalhes, irmão. Tenha fé em nome de Jesus. Não largue, não encerre um ciclo, não abandone aquilo que Deus está no controle, em nome de Jesus, amém? Amém. Não largue, meu irmão. Então o texto vai continuar, e vai dizer que o profeta vai pedir uma água para mim, lá, para a viúva. E a viúva, ela estava com a lenha na mão, ela estava pegando ali as lenhas, e aí ela vai buscar, ela nem reluta, e ela vai buscar. Só que aquele profeta Elias, ele era abusado. Então ele falou para ela, ó, seguinte, eu quero um pouco dessa água, mas já traz uma broa também para nós comer, eu estou com fome. Eu quero um pão também. Tem como você trazer um pão? Já que você está indo buscar água, crente gosta de comer, né, irmão? Não gosta? Aleluia. Desde aquela época, crente gosta de comer. Então não ia só molhar as palavras na conversa ali com ela. Ele queria também, eu quero um pão. Consegue fazer um pão também? Entenda uma coisa, irmão. Elias, ele foi ousado, e é o que muito crente não é. Muito crente, irmão, carece de coragem. Muito crente carece de confiança. No versículo 9 que nós lemos, irmão, Deus disse o quê? Elias vai para Sarepta, que lá vai ter uma viúva que vai te dar o quê? Água? Não era água que está escrito, é comida. É comida. Se ele encontrou ela, não interessa a história triste, ele nem perguntou se ela estava na história triste. Ele confiava no que Deus tinha dito para ele. Então ele falou, traz pão. Traz o pão lá para mim. Quantas pessoas, irmão, não têm essa coragem e a confiança de caminhar em cima daquilo que Deus falou, daquilo que Deus orientou. E as pessoas olham e falam, não, Deus falou, mas não era bem assim. Muitas vezes a gente quer ser mais misericordioso, mais sábio do que o Senhor. E a gente fala, não, Deus está pedindo isso aqui. Não, mano, não tem como não. Quantas pessoas, irmão, que querem ajudar pessoas que estão vivendo processos com o Senhor e quer pôr a mão em coisa que não era para pôr, porque você quer ter mais misericórdia da pessoa do que Deus que está tratando. E aí você ajuda pessoas que não eram para ser ajudadas. Do mesmo jeito que no oposto acontece muito. Deus está querendo que você aqui, ó, só abre o pênalti, só abre, é esse aqui, ó, só abre a oportunidade. E a gente, não, eu não vou, você é louco. Pobrinho, simplesinho, não posso fazer isso.
Só que não dizia a respeito a Elias, irmão. Essa história é sobre uma mulher que vai ter a vida mudada. Mas cabia uma atitude de fé. Cabia uma atitude de fé que ela precisava ter. Como eu falei, as coisas não caem do céu, irmão. É só chuva. Ela precisava dar uma resposta em fé para a situação mudar. Nós vamos chegar nessa parte do texto. Então Elias, ele fala com ela. Traz pão. Legal. Está trazendo água, mas faz esse pão para mim. Entende uma coisa, irmão? Eu estou falando aqui com pessoas que esquecem aquilo que Deus já falou a seu respeito um dia. Aquilo que Deus já entregou a respeito da sua família. Aquilo que Deus já entregou a respeito do seu ministério. Muitas pessoas são boas para dizer assim: irmão, o meu Deus é poderoso para curar. O meu Deus é poderoso para libertar. O meu Deus é poderoso para salvar. Mas quando a gente está diante do processo, a gente esquece que o Deus cura, liberta, restaura, Deus transforma. Nos falta fé, nos falta confiança. A gente consegue falar para o irmão: irmão, eu creio que Deus pode restaurar o seu casamento, irmão, aleluia. Deus é um Deus de novos começos, glória a Deus. Mas quando a gente está diante do problema conjugal, a gente fala: não vai ter jeito. Aqui não dá para fazer. Não, aqui eu já tentei demais. Deus é Deus na vida do irmão, na minha vida parece que não vai. Quantas pessoas, irmão, diante do processo não conseguem entender e ter a fé que muitas vezes é declarada pela boca para o irmão do lado. Quantas e quantas pessoas não conseguem descansar que o mesmo Deus que opera na vida do irmão é o Deus que opera agora na sua. O mesmo Deus que te usou um dia como boca de Deus, como instrumento de Deus na vida de tantas pessoas, é o Deus que vai cuidar de você também, quando você estiver passando pelos seus vales, pelas suas lutas. Sabe, meu irmão, eu tenho certeza que tem muitos aqui. Pega ele, Jesus, encontra ela hoje, Jesus. Então Elias, ele fala: minha senhora, traz o pão. E aquela mulher vai começar agora a contar uma história triste para Elias. Vai começar a contar na vida dela, ou seja, não tenho, meu amigão, só lamento para você, vai ficar para a próxima. Se eu der para você, eu fico sem. Se eu já tenho pouco, eu já vou comer, meu filho vai comer e depois vão morrer. Então, se dermos para você, só vão morrer mais rápido. Não tem como. Se eu te der, eu vou ficar sem. Sabe aquele negócio? Se eu te der, vai comprometer o meu. E se vai comprometer o meu, vai me prejudicar, não tem como. Irmão, isso aqui é exatamente o que muitos de nós fazemos. E aí impedimos a bênção de chegar. É exatamente, irmão. Nós somos ótimos em fazer isso aqui. O que, pastor? Dá desculpa. Dá desculpa, irmão. Elias não perguntou como estava a vida dela, irmão. Elias não perguntou: irmã, conta aí um pouco aí o que está acontecendo. Não, irmão. Ele apenas pediu: irmã, pode pegar um pouco de água para mim? Aleluia. Consegue trazer um pouco de pão? Mas como muitos não têm fé, aí já encontra muitas desculpas para dar. Não, não dá por causa disso. A justificativa é essa outra aqui. E muitas pessoas encontram diversas justificativas para reter as sementes que Deus deu. Começa a guardar as sementes no bolso. Começa a guardar as sementes que Deus deu para jogar no solo, mas ela guarda no bolso. E esquece que semente no bolso não cresce, irmão. Não cresce. Não adianta. Não adianta reter. Não adianta enterrar. Irmão, o Senhor já está pegando gente aqui já, irmão. Não adianta ficar segurando aquilo que Deus te deu, meu irmão. Não é sobre você. Não é para você. Deus não te abençoou financeiramente. Vamos entrar nesse ponto então, para você viver em paz e deixar de confiar nele, confiar no seu dinheiro. Não foi para isso, irmão. Não foi para isso, irmão. Deus não te deu a promoção, o status top nessa empresa, nessa companhia, para agora você confiar mais nessa empresa do que nele. Não foi sobre isso, irmão. Essa empresa precisa glorificar o nome do Senhor. A sua vida financeira precisa glorificar o nome do Senhor. Senão está tudo errado. Não é para ser um fim, mas é um canal. Tem que passar agora por isso, irmão. Esse é um princípio básico. Quantas pessoas, irmão, que você conhece, que passam necessidade, que passam dificuldades, ao invés de você ajudar, ao invés de você se envolver, ser parte do milagre, o que você faz? Vou avisar lá na igreja, vou mandar mensagem lá para o pastor, para a gente dar uma cesta básica para ele. Amém, irmão? Nós vamos dar, irmão,
Mas entenda uma coisa, essa sua atitude não é uma atitude de bondade com essa pessoa, é uma atitude egoísta, de você não mostrar que tem fé, irmão, que não consegue compartilhar o pouco do muito que o Senhor te deu. O Senhor permite a gente se conectar e cruzar caminho com pessoas, porque existe um propósito para isso, irmão. Existe a manifestação do Evangelho, do poder de Deus nos relacionamentos, irmão. E muitas vezes a gente faz o quê? Terceiriza. Passa, vou ver outro para fazer, irmão. Quantas pessoas são assim, irmão? Às vezes a situação, irmão, ela foi aberta para você, é porque você deveria ser esse canal. É porque você deveria ter se envolvido. Você não poderia ter terceirizado. Não era para aquela viúva. O propósito de Deus era com ela. Não era para ela falar, eu vou falar com uma vizinha para fazer aqui para você. Não, eu vou falar aqui, ó, eu vou numa igreja, você está precisando de um pão, eu vou pegar uma cesta lá, eu vou dar para você também. Não, irmão, era algo que Deus tinha ali. Era com ela, era com aquela mulher. Ali era o início do milagre que ia acontecer na vida dela, irmão. Era a partir daquela atitude, daquela disposição, daquele coração. Porque, irmão, se você não consegue dividir 10 conto, quando você tiver 1000, você não divide também. Se você não consegue dividir um Yakult, não vai ser uma coca de 2 litros que você vai dividir. Não vai, irmão, não vai, não vai. Se você não conseguir ser generoso, ser bondoso, misericordioso, se você não conseguir ser uma pessoa boa, no pouco, quando você é rachado, não vai ser quando você estourar que você vai ser uma pessoa boa, irmão. Não vai ser, irmão. Não se engane. Se você não engana nem eu, você vai enganar o Senhor? Não se engane, irmão. Não se engane. Aquele momento era o início do milagre acontecendo, porque você lembra, irmão, você lembra do texto, Provérbios 19:17? Provérbios 19:17 diz: aquele que empresta, aquele que compadece, aquele que ajuda o pobre, o necessitado, ele está emprestando ao Senhor. Você consegue imaginar isso, irmão? Aquele que está ajudando pessoas, aquele que está se envolvendo no problema de pessoas. Ah, mas eu tenho um monte de problema. Não interessa, não é sobre mim, é sobre o Senhor. Chegou em mim, eu faço parte, irmão. Eu quero ajudar, eu quero estar aqui, cara. Vamos lá, sua dor é a minha dor. Vamos lá, aquele que faz isso, ele está emprestando para o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu. Você consegue imaginar um bagulho desse, irmão? Você consegue imaginar o Senhor tendo algo em aberto com uma pessoa? Porque ela é uma pessoa que compartilha. Ela é uma pessoa que não retém, mas é uma pessoa que sabe, o dinheiro não me para, a bênção não me para, a riqueza, os tesouros dessa terra não me tiram do propósito. Pode vir, as janelas do céu podem se abrir, Senhor. Os meus olhos estão no Senhor, não nas coisas. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: se o Senhor me abençoar, eu não desvio. Mas não vai ter desviado necessitado do meu lado, irmão. Porque as coisas vão acontecer, o dinheiro não vai parar na minha conta. Mas a generosidade vai ser algo que vai constranger as pessoas de perto. Será que você consegue ter esse entendimento, meu irmão? Escuta uma coisa, irmão. O milagre, ele acontece dos lugares que nós menos esperamos. É das pessoas mais improváveis que vão acontecer as coisas. É de um cenário mais aleatório. A tiazinha só estava indo buscar lenha, para pegar um pouquinho de lenha, para poder assar um pão. Chegou um cara, um profeta, um homem de Deus, chegou ali na história, falou: dá um pouco de água. Ela foi generosa, podia falar: ô, na moral, mano, não estou para ajudar ninguém não, estou precisando é ser ajudado. Deixa eu pensar primeiro em mim do que em você. Não, o texto diz que ela vai lá, pega a água. Aí o cara vai e fala: então já dá um pouco de pão também. Olha só, que cenário improvável, que cenário aleatório. Então, continuando, a mulher explica o cenário para Elias. Mas Elias foi persuasivo. A ação do Espírito Santo, quando você sabe o que tem que fazer e você não faz. E ele vai de novo: e aí, bebê? Ô, vamos? E aí? Sabe, quando você sabe o que tem que fazer, você dá a cabeçada e fala assim: não, peraí. Então ele foi persuasivo. E ele disse: eu entendo que as coisas não são fáceis. Em outras palavras, só tenha fé, mulher.
tenha fé, vai, prepara o pãozinho, conforme você falou que ia fazer, traz o meu aqui, depois você come o seu com o seu filho, e vocês ficam de boa. E aí ele emenda no clássico versículo 14 aqui, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará. Sabe, irmão, será que você tem fé para chegar nesse ponto da mensagem? Será que você tem fé para chegar nesse ponto da mensagem? Deus está falando com pessoas aqui: eu cuido de você o mês todo, eu cuido de você o ano todo, eu cuidei de você numa pandemia, eu cuidei de você nas mais diversas vezes na sua história. Quantos testemunhos e histórias você tem para contar da minha bondade, da minha graça, do meu favor? Sempre eu te dei o suficiente para você se manter no propósito, para você se manter de pé. Pare com essa fé rasa e superficial de achar que agora eu abandonei você, agora eu larguei, agora eu desanimei. Para de achar que eu, que sustentei você durante todos esses tempos, agora o fato de você repartir, compartilhar com alguém, vai fazer você ficar sem. Para com essa infantilidade, diz o Senhor. Para. Não, eu vou fazer o bem, mas eu não estou podendo agora. Não, irmão. O mesmo Deus que cuida de você, irmão, é para que você demonstre um pouco do muito que Ele te dá, cuidando de pessoas, ajudando pessoas, sendo bênção na vida de pessoas, irmão. Ah, irmão. Não, pastor, é que você não sabe, mano. Eu estou numa fase difícil. Minha vida está mal complicada, pastor. Irmão, todo mundo tem uma história triste para contar, irmão. Todo mundo, irmão. A questão é como a gente se comporta diante das nossas histórias. Como a gente se comporta diante dos cenários, das dificuldades, dos problemas. São nesses momentos que a gente precisa demonstrar o quanto de fé nós temos. São nesses momentos, irmãos, de dificuldade que nós precisamos mostrar que a nossa confiança está no Senhor, irmão. Tudo pode estar se abalando, tudo pode estar desmoronando, mas a nossa fé precisa estar de pé, irmão, firmada no Senhor. Firmada no Senhor. Tenho certeza que o Senhor quer renovar a fé, irmão, de muitos homens e mulheres aqui essa manhã. Muitas pessoas que estão capengando na fé. Quantas e quantas pessoas? Mateus 25, 21, olha o que Jesus diz: seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Ou seja, seja fiel, seja alegre, seja esperançoso nos dias maus, nos dias difíceis, e dias melhores chegarão, dias alegres chegarão. Falamos um pouco disso na última quinta, aqui no Papo de Homem da igreja. Irmão, que possamos ser pessoas generosas, irmão. Generosas, irmão, na obra do Senhor. Generosos, irmãos, na vida, meu irmão. A generosidade é o grande princípio, irmão, da prosperidade, irmão. É o grande pilar. E generosidade não tem a ver com condição financeira, não, irmão. Tem a ver com disposição. Disposição. Você pode dividir, irmão, um pacote de arroz. Você pode dividir meio pacote de açúcar. A questão é ter a disposição de compartilhar. A questão é ter a disposição de fazer parte da dor do outro, de fazer parte da luta do outro, de falar: cara, o mesmo Deus que supre, eu não tenho muito, mas o mesmo Deus que supre a minha vida, Ele vai suprir a sua. Vamos junto viver esse testemunho junto. Vamos junto, para a glória de Deus, viver isso junto. Irmão, não tem coisa mais linda do que isso, irmão. Não tem coisa mais linda que isso, irmão. Mas continuando, o versículo 15 diz que a mulher partiu. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim eles comeram, ela e a sua casa, durante muitos dias. Versículo 16, a farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro nunca faltou. Glória a Deus por isso, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Versículo 17, depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. A doença dele se agravou tanto que ele acabou morrendo. Então a mulher disse a Elias, o profeta: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me aqui o seu filho. Ele tomou o menino pelos braços e levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também essa viúva?
com quem me hospedo, matando o filho dela. Olha que interessante, irmão. Olha que interessante. Elias orou a Deus, porque ele sabia, irmão, que o Deus que nós servimos é o Deus quem dá a vida e é o Deus quem tira a vida. Tudo é sobre Ele, irmão. Ele faz tudo, pode tudo, Ele é soberano. A última palavra é do Senhor. Elias não falou para ela, morreu? Morreu do quê? Não, dá o menino aqui. Dá o menino aqui que eu vou falar com quem resolve. Eu vou falar com quem resolve a situação. É Ele que tirou e permitiu, é Ele quem dá de novo, é Ele quem muda a situação, só dá aqui. Muitas vezes a gente é como essa mulher. Acabou de viver um milagre, não tinha nada para comer. Agora tinha comida que não faltava. Para ela, para o menino, para o profeta. Aí chega o primeiro problema, já coloca a culpa em Deus. Por que você fez isso? Por que você trouxe isso para minha casa? Quantas pessoas falam isso para o Senhor? Por que está fazendo eu passar por isso, Senhor? Por que logo eu, um dizimista, um ofertante, um obreiro, logo eu estou passando por isso, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Quantas pessoas são assim, irmão? Quantas pessoas são assim? Eu não sei qual a situação da sua vida que você está passando, mas Deus te trouxe aqui essa manhã para você ouvir. A última palavra é do Senhor, meu irmão. Busque por Ele, meu irmão. A decisão final do diagnóstico quem dá é o Senhor. A decisão final, irmão, é o nosso Deus que dá. Nós servimos um Deus que Ele é atemporal, meu irmão. Ele não está preso na economia, Ele não está preso no governo, Ele não está preso no mês do ano, na época do ano, no país. Não, irmão, nós servimos um Deus que tem a última palavra, irmão. Deus é Deus e ponto final. Ele é soberano e Ele é poderoso para fazer aquilo que só Ele pode fazer. Nada acontece sem a permissão dEle, irmão. E tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, irmão. Então a pergunta não é, Senhor, por que eu? E sim, para quê? Para quê, Senhor? Para que isso está acontecendo? Para que eu estou sendo submetido a esse processo? Para que, Senhor? Essa é a pergunta, irmão. Talvez essa é a pergunta que você está tanto no porquê, e no porquê, e no porquê. Versículo 21, então ele ora, e Deus, versículo 21, e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, Elias clamou ao Senhor, e disse, ó Senhor, meu Deus, peço-te, restitua a vida a este menino. Aspas aqui, irmão, presta muita atenção disso. Elias pediu, dependendo da sua versão, clamou ao Senhor. A gente precisa aprender a se relacionar com Deus, irmão. A gente precisa aprender, irmão. Muitas vezes a gente quer sair decretando as coisas, a gente quer sair dando ordem, mandando. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, o servo não manda em nada, irmão. A nossa briga, a nossa força, irmão, ela é no joelho, não é no gogó, não. Não é na gritaria, não, irmão. Não é não, irmão. E aqui nós estamos falando de Elias, irmão. O brabo, tá? Elias, diante dos profetas de Baal, fez o fogo vir. Esse homem, com esse relacionamento com Deus, ele clamou. Ele se quebrantou. E aí, muita gente, comedor de feijão aí, mete o louco falando com Deus, achando. Continuando, Elias pede ao Senhor, e o versículo 22, e o Senhor atendeu a voz de Elias. A vida do garoto foi restituída, e ele reviveu. Elias tomou o menino, levou ao quarto até a casa, entregou a mãe dele e disse, veja, o seu filho está vivo. Escuta uma coisa, meu irmão, o mesmo homem que cruzou o caminho daquela mulher e pediu um pouco de água, um pouco de farinha, foi aquele mesmo homem que foi instrumento de Deus para prover na casa dela alimento que não faltou, água que não faltou, e também que foi usado por Deus para trazer de volta a vida no filho que tinha partido. Alguém precisa ouvir isso. O milagre que você quer, meu irmão, está mais perto do que você imagina. Está mais perto do que você imagina. O problema é que você não está enxergando. O problema é que você não está conseguindo olhar.
Sabe, eu não sei quem é você, mas existem pessoas, irmão, e situações que você precisa começar a se envolver e acreditar que está ali o romper, vai estar ali o destravar, mas você está muito seletivo. Você é muito seletivo. A maior atitude de fé que nós temos, irmão, é quando nós mostramos que nós conseguimos continuar ser as mesmas pessoas no dia bom e no dia mal também, no dia difícil e no dia fácil, no dia de vacas gordas e no dia das vacas magras. O mesmo crente no dia da enfermidade, no dia da saúde, o mesmo compromisso, a mesma adoração diante do problema e diante da paz. Essa é a maior atitude de fé que nós temos para demonstrar para o Senhor, irmão. Não é porque você está passando uma situação delicada, uma situação difícil, que você deve jogar tudo para o alto, parar de viver, parar de confiar no Senhor, parar de acreditar. Não, irmão. A maior atitude de fé que você pode ter diante desse momento é se manter fiel, se manter de pé, confiando. Senhor, eu estou olhando para o Senhor, Deus. Eu estou olhando para o Senhor. Os dias maus estão sobre a minha casa, sobre a minha vida, mas, Senhor, eu creio, Senhor, que os dias bons virão. Eu creio que o Senhor me levará para pastos verdejantes, Senhor. Eu creio que o Senhor me levará para águas tranquilas, Senhor. Mas até o Senhor me levar, eu estou aqui confiando no Senhor, adorando ao Senhor, louvando o Senhor, entregando tudo que eu sou, tudo que eu tenho ao Senhor, porque o Senhor é digno, Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus da minha vida. Essas situações não podem fazer com que eu me cale, com que eu pare, com que eu desanime. Não, Senhor. Em todo o tempo eu fui chamado para glorificar o nome do Senhor. Então eu quero glorificar o nome do Senhor em meio a essa situação. Não condicione a sua entrega, meu irmão. Não condicione a sua adoração, minha irmã. Não condicione a sua devoção ao Senhor devido à fase difícil que você está vivendo, devido ao tempo complicado que você está passando. Descanse, que o controle que você já perdeu faz tempo está na mão dele. Está na mão dele. Só confie e olha para ele. Só confie e olha para ele. Sabe, eu não sei quem é você, mas infelizmente a gente é muito seletivo nas ajudas. E é por isso que os romperes não acontecem, porque a gente quer ajudar pessoas que às vezes têm alguma coisa para dar em troca, alguma coisa que pode retribuir. A gente às vezes quer ajudar pessoas que têm algo para devolver. A gente não consegue ajudar por ajudar. E isso não é evangelho, irmão. Isso não é evangelho, irmão. Isso não é. Se você, para ajudar, você já pensa em algo, não, aquela pessoa não vai me devolver, mas eu gosto de falar o que eu estou fazendo. Eu gosto que o meu nome seja citado. E muita gente, irmão, todo mundo, você perguntar para as pessoas e dizer assim, não, eu não gosto disso. No fundo gosta. No fundo quer. No fundo quer. E claro, precisamos ter o equilíbrio. O que é ego e o que é ingratidão. Precisa ter esse equilíbrio. Mas não seja seletivo nas ajudas. Não seja. Não seja. Eu não sei quem é você, meu irmão, mas hoje é uma manhã de ceia. Hoje é uma manhã de ceia que a gente possa de fato nos avaliar. Avalia você aí, reflete que tipo de evangelho você está vivendo. Que tipo de crente você tem sido? Que obras de misericórdia, de graça, de compaixão você tem distribuído? O mesmo amor que te alcançou. E você não merecia, tá, irmão? Você não merece, mas te alcançou. Porque muitas vezes a gente fica, esse aqui merece, esse aqui não merece. Esse aqui eu vou ajudar, esse aqui eu não vou ajudar. Por quê, irmão? Porque não conseguimos ser bom, independente da situação, independente do momento. Peça ao Senhor essa manhã. Hoje é uma manhã de ceia, que você, antes de ceiar, você precisa dizer ao Senhor, Deus, aumente minha fé. Eu preciso ter mais fé no Senhor. Para viver isso eu preciso ter mais fé, Senhor. Senhor, a situação daquela mulher era maluca, era doida. E ela foi com muita fé que ela fez isso. E me falta fé.
Talvez o Senhor quer só um coração honesto, e o que você precisa dizer para Ele hoje é: aumente minha fé, Senhor. Encha o meu coração de fé, enche o meu coração de confiança no Senhor, que o Senhor está no controle, que o Senhor não se perdeu, que eu consiga descansar, Senhor, que o Senhor está cuidando dessa causa, que eu consiga voltar a dormir, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Sabe, meu irmão, é um momento que você precisa falar com o Senhor e abrir a sua boca, irmão. Mateus 7,7 é o que Jesus diz: peça e você receberá, procure e você vai encontrar. Bate, agora talvez seja a hora de você bater, e a porta vai se abrir, irmão. Ela vai se abrir. Eu creio, irmão, que em nome de Jesus, a partir dessa atitude sua de fé, muitas coisas, irmão, vão acontecer. Mas sem fé, de uma coisa já é certo, irmão. Hebreus 6, é impossível agradar a Deus. Sem fé vai ser impossível, irmão. Mas com fé, irmão, não há impossíveis para aqueles que creem, irmão. Não há, irmão. Então talvez o que você precisa dizer é: Senhor, aumente a minha fé hoje, aumente a minha confiança, e Senhor, me dá disposição, Senhor, porque eu já até tenho a resposta que o irmão precisa, eu até tenho já o recurso, eu até tenho a farinha eu já até tenho o azeite, só falta a disposição. Então me dá disposição, Senhor, me dá. A bênção o Senhor já deu, agora eu só preciso ter disposição de entregar, de confiar que o mesmo Deus que deu o maná ontem, vai dar o maná hoje, e vai dar o maná amanhã também. Eu preciso só confiar, e muitas vezes, Senhor, eu estou apaixonado, não mais no Senhor, mas na bênção. Eu comecei a adorar, Senhor, a bênção que o Senhor me deu, e agora a minha esperança está nela, não mais no Senhor. Então inverta hoje isso, meu irmão. Inverta hoje isso em nome de Jesus, meu irmão. Eu vou encerrar e vamos concluir. Se você puder, já coloca de pé. Quero chamar só a sua atenção para uma coisa. Eu não quero que você olhe essa história naquilo que Deus fez, mas sim chamar a sua atenção agora para aquilo que aquela mulher fez. Como assim, pastor? Aquela mulher era uma mulher estrangeira, era uma mulher que estava sozinha, cheia de problemas, e o Senhor colocou diante dela naquele dia, com o profeta chegando em Sarepta, uma oportunidade dela ajudar alguém, dela ser parte de uma obra que é muito maior que ela. Ela teve a oportunidade de fazer algo que ia ser muito mais do que ela poderia imaginar, e foi a partir daquela atitude, foi a partir daquela decisão que tudo mudou na vida dela. Tudo foi diferente na casa daquela mulher, irmão. A ferramenta que ela tinha era o quê? Uma merreca de farinha, um pouquinho de azeite. Era a única coisa que ela tinha. Aí eu quero que você olhe para dentro de si. O que você tem? O que Deus já colocou nas suas mãos? O que você acha que é tão pouco, mas na verdade vai ser a matéria-prima do milagre. É esse pouco que você precisa desapegar. É desse pouco que muitas vezes você vai precisar abrir mão e colocar a confiança no Senhor e descansar no Senhor. Às vezes a sua despensa ela está cheia de farinha, está cheia de azeite, mas como está o seu coração? Como está, meu irmão, o seu coração? Como está a sua generosidade com a obra do Senhor, irmão? Como está o seu envolvimento com as pessoas? Como está a sua vida com Deus? Você é um crente que só ouve palavras, você é um crente que só conhece as escrituras, mas não consegue praticar elas, não consegue viver elas, não consegue incorporar essas verdades e derramar um pouco do muito que o Senhor te entrega. Se avalia, sabe, irmão, por mais ruim que pode estar, existe algo aí que Deus quer usar, e vai ser isso que vai transformar, irmão. Eu não sei o que é, mas é um tempo agora de você pedir ao Senhor. O Senhor usa da sua necessidade como matéria-prima do milagre. A questão é se você tem essa confiança
de descansar no Senhor, assim como aquela moça teve, assim como precisou Elias falar só mais uma vez: ó, tá bom, tá embaçado aí, tá complicado, aleluia, vai lá e faz o que você falou, é para fazer o pão, é para fazer a água e traz aqui, confia. A verdade dela, irmão, era: eu não tenho farinha, eu não tenho azeite. Fala para o Senhor a sua: Senhor, o que está te carecendo, meu irmão? Qual é o que tem te bloqueado? Qual é a sua necessidade? Qual tem sido a sua limitação que tem impedido você de romper? Sabe, irmão, numa ceia você tem que pensar, irmão, você tem que refletir, irmão. Não é somente mais uma, sentar à mesa, levantar da mesa e voltar a ser o cara que você era, a mulher que você era. Não, irmão, a ceia do Senhor não pode ser dessa forma, não pode ser assim, irmão. Nesse momento eu quero que você abra a sua boca e fala com o Senhor, diante desse momento que nós iremos adorar o Senhor. Sabe, nós servimos um Deus de milagres, irmão. Nós servimos um Deus, irmão, que tem azeite, Ele tem farinha. Mas a minha oração essa manhã é que você venha ter fé, que não te falta fé, meu irmão, que não te falte a alegria, que não te falte a confiança, que não te falte o descanso no Senhor. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Fale com Ele, não seja envolvido pela canção, mas tenha o seu tempo com o Senhor agora, em nome de Jesus. Ao secreto